Então tá, pessoal. Deixa eu abrir o slide aqui, tá? Que a gente vai fazer uma revisão rápida da aula passada. Deixa eu ver aqui, aula 3, aula de hoje, tá bom? Vamos dar uma passada assim no conteúdo da aula passada. E assim que eu terminar, se vocês tiverem alguma dúvida de qualquer coisa que eu passei na aula passada, é só me dar aí no chat. Qualquer coisa, Viviane me interrompe, eu consigo ver aqui também e a gente discute aí, beleza? Então vamos lá. A aula passada, para quem veio, para quem não veio, eu vou estar falando aqui agora, a gente falou sobre três tópicos principais. O primeiro deles foi operadores. E nós vimos a utilidade de operadores em Swift para realizar não só operações aritméticas, como soma, subtração, divisão, multiplicação, como também outras operações ah, intrínsecas da programação, como por exemplo esse mais mais, que é você somar em um valor de uma variável de forma rápida, ou o operador igual igual para comparação, diferente, menos menos, para você decrementar em um valor da variável, ou operadores compostos, para você somar quantidades de valores diferentes a uma mesma variável sem ter que, por exemplo, colocar o nome da variável, recebe o nome da variável de novo, mais o valor que você quer. Com esse operador aqui, você faz esse procedimento de forma muito mais rápida, como a gente viu na aula passada. E, é claro, um dos operadores que eu mais gosto em Swift, que é o operador range. Esses três pontinhos aqui, não confunda ele com reticências aqui nesse slide. Ele é um operador que a gente viu na aula passada que nós usamos em Swift para definir um intervalo. A gente cria um valor de um tipo que representa o intervalo em Swift. Então, o intervalo de 1 a 10, de menos 5 a mais 5. Então, com esse operador, nós tivemos um intervalo que serve para quê? Para nós iterarmos, ou seja, percorrermos um determinado valor, uma determinada quantidade de vezes que esteja dentro de um intervalo. E para isso, o que nós vimos? Nós vimos então as estruturas de fluxo de controle. Essas estruturas nos permitem o quê? Criar opções na escrita do nosso código, opções de fluxo de execução da nossa aplicação. Porque na primeira aula nós vimos tudo o quê? Sequencialmente no playground. Como executar uma ação, passar para outra e assim por diante. Tudo passo sequencial e tudo seria sempre executado. Com as estruturas de fluxo de controle, nós vimos o quê? Nós vimos que nós podemos executar uma determinada instrução se algo for verdadeiro, se uma sentença for verdadeira. Caso ela seja falsa, nós podemos executar um outro bloco de código, um outro bloco de funcionalidade. E decidimos se um ou outro vai ser executado. Então, por isso, as estruturas de repetição if else, ou seja, se e se não, ou switch, como nós vimos. Também nós vimos o quê? Que além das estruturas de repetição, nós temos as estruturas de, no caso, as estruturas condicionais, falei errado, desculpa, as estruturas condicionais se, senão, if, else, e as estruturas de repetição que servem para quê? Nós repetirmos várias vezes, ou quantas vezes nós quisermos, uma determinada instrução, um conjunto de instruções. Por exemplo, o loop for, como nós vimos, por exemplo, para um determinado valor variando no intervalo tal. Então, nós poderíamos executar ou incrementar uma variável ou alterar outra parte do código 10 vezes, 100 vezes, quantas vezes nós quiséssemos. E nós vimos que para estruturas como while, ou seja, enquanto, ou do while, faça isso enquanto, nós precisávamos estabelecer um critério de parada para que aquele loop não entrasse em um loop infinito. Então, nós tínhamos que ter uma condição de parada. Então é mais ou menos isso. Fluxo de controle, uma forma de nós criarmos opções em nosso código de fluxo de execução com estruturas condicionais que expressam situações de condição se não, se isso, então aquilo. Ou estruturas de repetição, os famosos loops do inglês. For, for condição incremento, while e do while, como nós vimos. Bom, além disso, antes de partir para os exercícios, nós também vimos ao final da aula passada o quê? Como construir a primeira interface gráfica do nosso app no Xcode. Eu já mostro ela de novo para vocês que a gente vai partir a partir dela hoje para construir a segunda interface que vai estar conectada a essa primeira. Então já já a gente volta a esse assunto do aplicativo. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês fizeram os exercícios da aula passada
ou se vocês têm alguma dúvida sobre um determinado assunto que foi abordado na primeira ou na segunda aula, podem trazer aí agora pra gente, que eu vou estar dando uma olhada aqui no chat, tá bom? Se vocês não tiveram dúvidas ou não puderam também dar uma olhada nos exercícios, pode mandar aí. Rafael aqui mandando pra gente, ficou com dúvidas sobre o guard, que foi comentado. Qual seria a diferença entre o guard e o if? Vamos lá, Rafael. Essa é uma ótima pergunta, sabe por quê? Com a mesma dúvida, sim. O guard statement, a gente está pensando em fazer uma mentoria só para essa estrutura condicional nova, mas já vou dar uma passada aqui com ele para você. O guard, ele é importante porque nas aplicações que eu já tinha aqui no computador, vários projetos, quando eu dei uma passada de novo neles, eu vi vários if-lets, vários ifs que eu poderia substituir pela estrutura guard. Por quê? Tem dois motivos principais. O primeiro, que é o mais fácil de entender, é o seguinte. O que o if faz? O if, quando uma sentença é verdadeira, ele te joga para dentro de um determinado escopo. Às vezes você não quer cair dentro de um escopo, você quer utilizar o guard para sair do escopo. Ou seja, você quer, se a sentença for verdadeira, você quer voltar à execução para o escopo mais externo. Então você vai usar o guard dentro de funções, de métodos ou estruturas de tratamento de erros. Então o guard te permite você criar um early exit, ou seja, uma saída rápida, uma saída mais cedo em um método. Por exemplo, você quer verificar um erro usando tratamento de erros. Se der erro de primeira, eu já quero usar o guard e retornar qual foi o erro. Então, se aquilo não for verdade, eu uso o else, tá bom? Que o else vai me jogar para dentro desse escopo. E aí o que vai acontecer? Se ocorrer um erro, ele já sai do método. Entende? Essa é uma das funcionalidades principais, fornecer uma saída mais cedo, caso aconteça um erro. E a segunda utilidade é o seguinte: você, em vez de ir alinhando escopo com escopo, você usa o guard para quê? Para criar uma constante temporária que vai existir no escopo externo. Então, por exemplo, o guard let uma opcional que você vai desempacotar o valor de uma outra. Então, guard let de determinado valor recebe o valor de uma outra opcional. Então, você armazenou o valor dessa opcional dentro dessa constante, só que ela não vai existir dentro desse escopo novo do guard. Ele vai existir fora. Então, você pode usar ela por todo o bloco externo. Então, essa é uma das utilidades. Qualquer coisa aqui, ao final dando tempo, eu abro uma aplicação para você que a gente tem, onde está usando o guard para quê? A gente usa o guard para verificar se no parse, o servidor online, tem alguma informação que a gente precisa. Se não tiver, ele já sai da função. Se não, ele pega essa informação, armazena na constante temporária e utiliza dentro do método. Se a gente estivesse usando o if-let, o que ele ia fazer? Ele ia pegar esse valor, mas teria que obrigatoriamente entrar dentro de um escopo. O que às vezes poderia ser uma péssima ideia, porque ficar alinhando o código depois a legibilidade fica difícil de você ler. Então são mais ou menos esses dois motivos, essas duas razões aí, para você às vezes optar por um guard ao invés de um if. Eu não me recordo se na aplicação que a gente vai estar usando aqui, a gente vai estar em algum momento usando o guard para isso, mas tem umas aplicações do Swift 4 semanas que a gente usa bastante essa estrutura, tá bom? Qualquer coisa eu mostro um exemplo aí para você depois, tá bom? Então vamos lá. Se alguém tiver mais uma dúvida, manda aí, tá? Eu já vou começar aqui o conteúdo, que hoje tem bastante coisa para a gente ver. Qualquer coisa é só mandar aqui, que a Viviane me para e a gente dá uma discutida. Vamos falar então um pouquinho da aula de hoje. A gente vai começar falando das tecnologias de iOS, tá? Por quê? Porque no curso a gente vai estar usando o Core Image para tratar imagens. Isso é uma das tecnologias que a Apple nos fornece. Nesses papos que a gente está tendo às segundas-feiras, eu vou introduzir a partir do terceiro papo nosso, um framework para trabalhar com áudio. A gente já está usando um framework de interface gráfica que é o UIKit. E por aí vai. Então a gente vai dar uma olhadinha como funcionam as tecnologias em iOS, como usar o UIKit no Playground. Para o pessoal que veio no papo de segunda, a gente abordou bastante isso. Vamos construir a nossa segunda interface do Filtro App, tá bom?
E vamos exercitar um pouquinho alguns conceitos de Swift no Playground, diretamente no Playground, fazer tudo na prática, que é o conceito de optionals, ou seja, variáveis e constantes que podem ou não ter valor, tipos de coleções, que é uma forma de você armazenar em uma constante ou variável vários valores e não um apenas, e como trabalhar com uma tecnologia da Apple direto no Playground, estudá-la no Playground para depois levar para o nosso projeto, que é o que a gente vai estar fazendo na aula seguinte. Na aula seguinte é só código no Xcode. A gente vai terminar de construir a interface gráfica hoje e na próxima semana só focar em código da aplicação, ver como é que a aplicação, a interface gráfica, interage com o código e vice-versa. Então é isso, pessoal. Vamos falar aqui rapidamente, eu só quero dar um contexto para vocês de tecnologia de iOS, vocês precisam ser expert nesse assunto logo de primeira. É só para vocês saberem que elas existem, tá bom? Então, a arquitetura, vamos dizer assim, de um iPhone, iPod, iPad, de um sistema operacional iOS, ela é dividida em 4 camadas. Desde a camada mais superficial, que é o Cocoa Touch, onde a gente tem tecnologias, frameworks. Frameworks vocês podem pensar como bibliotecas, onde nós temos métodos e propriedades para trabalhar com interface gráfica. Nós temos tipos específicos para trabalhar com interface gráfica em iOS. Logo abaixo nós temos a camada de mídia, tá? Eu já vou para o próximo slide para vocês darem uma lida aqui, ó. Camada de mídia, onde a gente vai estar usando o AV Foundation nos bate-papos de segunda-feira para trabalhar com áudio, reproduzir áudio numa aplicação. Nós temos também os Core Services, como o banco de dados, que nós temos uma tecnologia em iOS para persistir dados. Nós abordamos ela no curso Swift em 4 semanas. E na camada mais abaixo de todas, que se comunica mais ainda com o hardware do dispositivo, é o Core OS Layer, que trabalha com tecnologias como Bluetooth, bateria, ou qualquer acessório que você compra para usar junto do seu aparelho iOS. Então, aqui nesse curso a gente vai estar trabalhando com essas duas primeiras camadas, porque a gente vai estar trabalhando com imagem, o Core Image, que está aqui na camada de mídia. Então, imagem, vídeo, áudio, está aqui na camada de mídia. E, claro, o UI Kit, que está na camada de Cocoa Touch. Tem um storyboard que a gente mexe direto, gestos, multitasking, notificações, UI Kit, Framework, está tudo nessa primeira camada. Então, é mais ou menos essa ideia que eu quero que vocês tenham. Então, quando eu estiver trabalhando com o Internet Framework, vocês puderem associar rápido qual camada a gente está trabalhando, beleza? Bom, então chega de papo, chega de teoria, já deu por hoje, por todas as outras aulas que a gente viu teoria. Agora está na hora da gente ir para o Playground, exercitar um pouco dos frameworks mais utilizados em iOS. E qualquer aplicação utiliza, porque precisa trabalhar com interface gráfica com o usuário. Então eu já vou criar aqui um arquivo Playground, tá bom? Para a gente começar a trabalhar com interfaces. Vamos usar aqui o 6.4. Criar um novo Playground, tá bom? E só para já atualizar vocês aí, a gente vai estar testando um novo recurso aqui da ferramenta GoToMeeting hoje, que é o recurso Materiais, Materials, que acho que está logo abaixo de Webcam, que não sei se só aparece para mim, mas tem uma aba aí chamada Materials, Materiais, onde a gente vai estar, onde eu disponibilizei para vocês duas imagens e dois links, que a gente vai estar usando daqui a pouquinho, eu vou pedir para vocês baixarem para estar acompanhando junto da gente, beleza? Então, se vocês puderem confirmar se vocês conseguiram visualizar a aba de Materials, se ela aparece para vocês ou não, que seria uma boa aí se vocês conseguissem baixar o conteúdo dela. Então, vamos lá. Um playground para trabalhar com User Interface, UI. Vamos lá. UI Playground. Next. Vamos lá. Salvar, acho que eu salvei na mesa, não me recordo ali. Deixa eu aumentar a fonte para vocês poderem visualizar melhor. Não só vocês, como eu também. Cadê aqui? Presentation. Eu vou expandir aqui, tá bom? E vamos lá, deixa eu excluir isso daqui. Porque tudo que a gente precisa é esse import UIKit. Aqui ele já importou automaticamente para a gente todos os tipos que a gente vai precisar estar usando para mexer com interfaces gráficas. E qualquer elemento de interface, como botões, labels,
ou qualquer outro. Barras, table views e por aí vai. Bom, passando desde a primeira aula até essa, nós vamos começar o conceito de variáveis, então nós vamos criar uma variável chamada, deixa eu ver, medida, tá bom? Por quê? Antes de tudo, no Playground, para a gente trabalhar com interface gráfica, a gente precisa estabelecer uma medida. Essa medida, ela é criada automaticamente no Xcode quando a gente gera uma view diretamente na interface, que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho por que a gente não precisa fazer isso manualmente. Mas no Playground a gente precisa fazer isso. Então vamos passo a passo. Primeiro nós precisamos criar uma medida. E como eu falei na primeira aula, nós precisamos representar na programação, no código, os tipos que nos rodeiam aqui no dia a dia. Então, a Apple sacou, e não só a Apple, como outras empresas desenvolveram outras linguagens de programação, que nós tínhamos que ter o quê? Tipos para representar número, tipo para representar texto, e partindo daí para tópicos mais complexos, a Apple viu a necessidade de quê? Criar um tipo dentro do framework UIKit para representar um retângulo na interface, ou seja, uma medida. E esse tipo se chama-se Direct. Ele está na documentação e já mostro para vocês como vocês podem acessar ela. Então, como vocês podem ver, como eu comecei a digitar, ele sugeriu vários tipos aqui para gente. Quando nós apertarmos o abre parênteses, só apertar o abre parênteses, ele já vai sugerir uma quantidade assim, razoável de inicializadores que nós podemos estar usando para criar uma medida, um valor que representa uma medida, para ser usado pela primeira vez no nosso código. Nós vamos escolher aqui o terceiro, tá bom? Terceiro inicializador. E para quem já viu na matemática, se a gente aprende na escola, as coordenadas de um plano cartesiano, x e y. X, que representa, vocês podem pensar como largura, e y, altura. Só que em iOS funciona diferente. O y, ele aumenta de forma positiva para baixo, e a negativa para cima. É só essa diferença, a gente vai estar vendo isso na prática daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que esse retângulo seja criado na origem, Então, x no ponto zero, y no ponto zero. Quero que a largura seja 400 e a altura também seja 400, tá bom? Certo. Então aqui eu acabei de criar uma medida. Aqui no lado direito ele vai mostrar com mais detalhes essa medida e nós podemos colocar aqui debaixo do código, clicando nesse sinalzinho aqui que antes era demais, agora está para esconder. E ele coloca debaixo do código o resultado, o objeto que ele criou para representar essa medida. Então vocês podem ver aqui o ponto 00. A partir desse ponto, ele traçou a altura e a largura, certo? Então, revisando para quem está começando a programação agora, vamos lá, passo a passo. Eu criei uma variável com o nome medida, poderia ser qualquer nome, para armazenar, ou seja, guardar um valor criado a partir desse inicializador, que representa uma medida do nosso código. E a gente pode levar essa medida por qualquer lugar da nossa aplicação, tá bom? Agora nós vamos criar uma cena com essas medidas que a gente criou ali em cima. Então vamos criar uma view, tá? E temos um tipo para criar uma cena em iOS, que é o tipo UIView. Nós temos três inicializadores. Vamos usar o mais fácil, que é o frame. Frame do inglês significa quadro. Então, o quadro ele precisa de quê? De uma origem, para ele começar a sua criação, e de largura e altura. E nós já temos ali, ele informa até o tipo que ele precisa. Ele precisa de um valor do tipo aqui, ó, já até sugeriu, se direct. Nós já criamos uma medida desse tipo. Então, vamos fornecer aqui, ó, medida. Vamos ver se ele vai aceitar. Certinho. E agora ele criou uma view. Só que nós não estamos visualizando absolutamente nada nessa view. Por quê? Ela tem a cor de fundo branca. Então, para a gente, ele não criou nada. Vamos fornecer então uma cor de fundo? O tipo UIView possui uma propriedade chamada background color. Vocês podem pensar como propriedade como sendo uma variável. Só que essa variável ela está dentro de um outro tipo. Por isso que você acessa ela através do ponto. Tá? Pessoal experiente aí, classes, tá bom? Background é um atributo ou uma propriedade, como vocês quiserem estar chamando, isso a gente chama de propriedade. Então, nós temos uma propriedade que se chama background color, que nada mais é do que uma variável pertencente ao tipo UIView.
Apertando Tab, ele autocompleta para a gente. Então, nós temos que dizer aqui o quê? View.backgroundColor recebe, vamos lá, nós precisamos dar uma cor de fundo. Nós vimos lá na primeira aula que nós temos um tipo para representar uma cor de fundo, que é o UIColor. E o UIColor, ele tem dentro dele um método, vários métodos, que representam diferentes cores automaticamente, e já fornece essas cores para a gente. Nós vamos estar usando aqui Red Color, tá bom? Ele já fornece uma cor automaticamente. Então, é bom que vocês comecem a criar essa distinção entre propriedade e método. A propriedade reflete uma característica do tipo. Então, o tipo UIView, ele tem uma característica, uma propriedade, que é a cor de fundo. Ele tem um método, que é uma ação, ou um comportamento, que é de fornecer uma cor vermelha, que é o Red Color. Então, o UIColor, ele tem um método chamado Red Color para fornecer uma cor vermelha. Porque se nós tem um botão no keyboard chamado Option. Vocês clicam com Option e dão um clique aqui em cima de Background. Ele diz qual o tipo que ele precisa receber um valor, que tem que ser referente a esse tipo. E nós criamos aqui um objeto, um valor, como vocês quiserem chamar, do tipo UIColor, e fornecemos como cor de fundo para essa view. Tá bom? Vocês podem visualizar aqui uma cor de fundo vermelha para essa cena. O que nós vamos ver agora é como trabalhar com um tipo que representa uma imagem. Vou criar aqui uma constante, tá? Porque eu não quero mudar essa imagem depois, chamada imagem, e vou usar um tipo chamado UIImage, que representa imagens em Swift, tá? E temos vários inicializadores, e um deles é o, deixa eu ver aqui se eu acho, aqui, esse daqui, named, onde você fornece o nome do arquivo da imagem. O arquivo ele se chama bb.jpg, que é um arquivo que eu coloquei para vocês baixarem na aba de materiais do GoToTraining. Certo, a Rafael aqui dizendo a aba está aparecendo, eu consigo abrir os links, mas não as imagens. Você consegue salvá-la no computador? Porque se você não conseguir baixar, não tem problema, você acompanha aqui com a gente agora, que lá no GitHub tem elas para você baixar depois. Porque quando eu clico aqui nelas, tem a opção de salvar no computador. Estranho. Não sei o que está acontecendo, mas acompanha aqui agora, que no GitHub elas vão estar lá para você poder baixar, tá bom? Não, então beleza, Rafael. Só acompanha aqui com a gente que não vai ter erro, tá bom? Aqui vocês precisam importar uma imagem para o Playground, tá bom? Então, vocês vão apertar Command 1, que é um atalho, tá? Ou vocês podiam vir aqui em View, e tem uma opção aqui para vocês mostrarem essa barra da esquerda, que eu não me recordo agora qual é. Mas tem um atalho aqui, tá? Que é o Command 1, onde você abre o Project Navigator, que é onde tem todos os arquivos relacionados a esse Playground. E o que eu vou fazer aqui é bem simples. Eu vou pegar essa imagenzinha aqui, tá? Que eu baixei da internet, eu vou jogar aqui para dentro. Ele tinha uma pasta oculta chamada Resources, e agora ela está aqui disponível para a gente. Nós podemos visualizar a imagem do bebê que agora está nesse projeto. Certo, agora que ela foi importada e faz parte do nosso arquivo Playground, ele consegue importar aqui para a gente. Ele já tem forma de antemão a largura e a altura dessa imagem. Nós podemos visualizar ela aqui, deixa eu abrir de novo, no código para a gente. Beleza? Opa, vamos lá. Certo. Tá, aqui eu consegui importar a imagem e salvar ela em uma constante chamada imagem. Deixa eu fechar aqui para melhorar. Mas eu preciso de um container ou de qualquer outra forma que vocês queiram chamar, uma view, que seja responsável apenas por armazenar uma imagem. E é um tipo chamado UIImageView. Então vamos lá. var ImageView. Por que eu coloquei var? Porque esse ImageView eu posso querer carregar outras imagens nele. Então, para eu poder alterar suas propriedades, eu preciso colocar var, tá bom? E não let, porque seria uma constante e não poderia alterar futuramente. Então, ImageView, abro parênteses, vou usar o próprio frame, ele vai pedir um cdirect.
E vamos fornecer algumas medidas novas. Seed rect, estou botando direto aqui, tá? No próprio inicializador, sem criar uma variável para armazenar isso antes, tá? Então, lá, x na posição 60, vocês já vão ver porque que eu coloquei 60. Y0, largura, a gente já sabe as larguras da imagem. Ali em cima, 279. Ou melhor, se nós não soubéssemos a largura da imagem, nós poderíamos fazer o seguinte. Nós não temos a imagem ali em cima? Então, imagem, ponto... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Frame, ponto... Não, não consigo fazer. Mas deve ter alguma forma de a gente pegar o quê? A largura dessa imagem. Tá? Eu não sei se aqui vai ter alguma forma de a gente fazer isso, eu estou dando uma olhada. Mas quando nós colocarmos ela na view, aqui tem sim, size, ó, ponto, largura. Tá vendo? Eu nem lembrava se tinha essa possibilidade. Nós conseguimos retornar a largura dela para passar como parâmetro para esse inicializador. E agora nós precisamos fornecer uma altura, como nós tínhamos visto antes. Vamos fazer da mesma forma, imagem, ponto, size, ponto, largura. Largura não, altura agora. Vamos ver se foi. Fechar o outro parênteses. Opa, eu digitei errado? Vamos ver. Ah, sim, eu não desempacotei o valor. Isso de desempacotar é uma coisa que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Deixa eu ver aqui se foi. Se foi, eu já falo para vocês. Lá. Certo, ainda não foi. Isso daqui é um conceito que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Calma aí, salvar. É um conceito que a gente vai ver na aula de hoje de options, por isso tem esse ponto de interrogação e de exclamação aqui. Certo, eu não sei porque que não está indo, mas vamos fazer aqui então da outra forma. Eu já explico para vocês o que é isso, tá bom? 279 e 411. Que ele já informa aqui pra gente. No Xcode a gente faria dessa forma aqui. E agora nós precisamos o quê? Colocar essa imagem nesse image view. Então vamos lá. Image view ponto image, que é uma propriedade para você colocar uma imagem nessa view. Eu já tenho essa imagem ali em cima. Tá, coloquei a imagem no image view e o que eu quero fazer agora é o quê? Não tem essa cor de fundo aqui dessa view primária que a gente criou? Vamos colocar essa imagem nessa primeira view ali. Vamos ver aqui uma forma de fazer isso. View, pronto, ponto. Subview, deixa eu ver o que se tem. Add, subview, tá? Que eu vou pegar essa imagem e fornecer como view secundária para view primária. Image, view. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Olha só o resultado. Por isso que eu coloquei que 60. Para ele deslocar essa imagem pelo eixo X, ou seja, da esquerda para a direita. E a imagem ficou mais ou menos no centro da view principal. Tá bom? É mais ou menos isso que eu queria passar de UIKit para vocês, esse framework da Apple para trabalhar com interface gráfica, tá? Não tem nada de misterioso nisso daqui, é bem simples por sinal, tá bom? Tem alguma dúvida aí de vocês com relação a isso? Tem alguma coisa que vocês querem que eu teste aqui? Deixa eu só ver aquilo dali que eu tinha falado para vocês que deu um erro, ó. Imagem, ponto, size, certo? Ponto, largura. Vamos ver se ele vai retornar aqui pra gente. Tem que botar aqui ponto de interrogação. Ó, 279, ele retornou. Eu não sei porque que ali não está deixando passar com parâmetro, mas eu já fiz isso para vocês. Certo? Então, pessoal, se ninguém tem dúvida, eu posso prosseguir aqui então, que a gente vai falar agora como construir a interface gráfica, a segunda interface gráfica do nosso aplicativo. Sim, desempacotar é o seguinte, a opcional você pode pensar que é um pacote, não é um valor em si. Aqui o que ele está vendo é, primeiro, se existe uma imagem para poder acessar o tamanho. Mas esse é o conceito de options que está aqui para a gente falar na aula de hoje, tá bom? A gente vai criar uma variável que pode ou não ter um valor. Então a gente vai precisar desempacotar o valor, mas antes a gente vai ter que verificar se essa variável ou constante possui ou não um valor para ser desempacotado.
Você vai ver esse conceito aqui já já, tá bom? Eu vou explicar também a utilidade dele em Swift. Com a minimizar, a gente já volta para o playground. O que a gente vai fazer agora é construir segunda interface gráfica. Opa, deixa eu abrir por aqui. File, new. Não. Abriu por aqui. Nosso filtro app da aula passada. Vamos voltar nele. Certo? Vamos lá. Deixa ele carregar aqui o storyboard para vocês. Já está aqui. Certo, na aula passada nós criamos essa primeira interface gráfica. Deixa eu só desabilitar uma coisinha aqui que eu estava fazendo em off, que é esse show to bar, que a gente já reativa ela, eu vou explicar como e por quê. Essa primeira interface nós criamos na aula passada, porque nós vamos ter um aplicativo onde nós vamos clicar em bebê, ele vai exibir a imagem do bebê e disponibilizar um filtro para a gente aplicar sobre essa imagem, ou ele pode carregar uma imagem de um cachorro e a gente alterar essa imagem da forma que a gente quiser. E esse text field para o usuário informar uma intensidade de um filtro para a gente poder aplicar e verificar como a gente passa valor de uma view para outra, tá bom? Então nessa a gente vai criar a segunda interface gráfica. Não vai ser uma só, nós vamos precisar de duas e a gente vai ver por que isso. Então vamos lá. A gente vai precisar de um view controller. Então já começo a digitar aqui view controller e já sugere aqui o primeiro. Para quê? O controller é uma forma da gente ter um espaço para criar outras views dentro dele. Então vou posicionar esse primeiro aqui. Vamos trabalhar em cima desse primeiro, tá bom? Depois eu adiciono o segundo. Então nós vamos ter que ter uma view para colocar a imagem do cachorro. Então vamos passo a passo, tá bom? Aqui, eu vou precisar de quê? A gente não viu ali no Playground que eu precisei de um image view, um UI image view, para carregar uma imagem? Então a gente vai precisar disso aqui também. Image view, tá? Vou pegar e arrastar aqui para dentro. Vamos encher aqui a tela com ele. Certo, agora a gente tem um espaço para carregar uma imagem, qualquer imagem que a gente queira. E aqui, nessa aba aqui que se chama Attributes Inspector, mostra todos os atributos desse image view, que são dois. A gente vai estar usando o primeiro para setar uma imagem. Na aula passada a gente importou a imagem do bebê, então vamos utilizá-la aqui. Aperta Tab, ele importou a imagem do bebê para esse image view. Só que a gente precisa transitar de uma cena para outra. Então eu quero que quando eu clique nesse botão de bebê, eu venha para essa cena para exibir essa imagem. Vamos primeiro selecionar esse botão do bebê. Com Ctrl pressionado, nós vamos arrastar com o cursor do mouse até essa outra cena. Ele vai pedir para criar uma segue. Uma segue é uma forma da gente criar transições entre cenas. E essas segs elas são responsáveis por administrar essas transições. Devido a um bug no Xcode, isso é fato, é um bug mesmo, nós precisamos primeiro criar uma seg push. Mas antes eu vou criar uma seg show para mostrar qual é o bug que está ocorrendo. O bug é o seguinte, nessa primeira cena, nós temos essa barra de título aqui. Essa barra de título tem um nome. Vamos abrir aqui o Outline View, que eu mostrei lá passada, essa caixinha aqui, com essa primeira cena selecionada. E aqui nós temos um elemento de interface, que é essa primeira cena. Vamos clicar e olha, ele já forneceu para a gente. Vamos olhar para esse segundo View Controller aqui que a gente criou, essa segunda aqui, e clicar. Não tem, ele não criou para a gente. É um bug do Xcode 7. Por quê? Essa barra de título era proveniente desse Navigation Controller. E nós vimos que o Navigation Controller serve para a gente o quê? Definir barras superiores e inferiores para outras cenas que estão no mesmo stack desse Navigation Controller. Então, eu quero adicionar aqui, eu já adicionei essa segunda cena ao mesmo stack daquele, vou até minimizar aqui, ó, desse primeiro Navigation Controller. Só que devido a um bug, ele não criou esse, a gente chama de Navigation Item, para a gente poder definir uma barra de título. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui a seg que a gente criou. No tipo de seg, a gente vai mudar para push. Push era uma seg que a gente usava antes do Xcode 7.0.
só que agora ela está deprecated. Sempre que vocês virem esse termo deprecated no Xcode, significa que aquela propriedade, método ou recurso não vai estar mais disponível em atualizações futuras. Então já é para você ficar ligado que essa seg push ela vai ser abandonada pela Apple daqui a algumas atualizações. Por isso que ela coloca deprecated. Então o que ela te acostuma agora é usar a seg show, que tem as mesmas características da push, só que algumas peculiaridades a mais que ela viu que seria melhor para questões de performance, entre outras coisas. E o que é a seg push ou a show? É um tipo de seg que vai mostrar a cena e vai criar um botão automaticamente para a gente retornar à cena anterior. Beleza? Nós temos outros tipos, como por exemplo, popover, que vai mostrar a seg de baixo para cima e você pode fechar essa cena voltando para a cena anterior, ou apresentar modalmente, ou apresentar com detalhes. Aqui a gente vai estar usando a seg show, tá? Então agora a gente já pode voltar, porque aqui ele criou automaticamente esse navigation item, e agora a gente pode dar um título. Segunda cena, tá bom? Segunda cena. Primeira cena, segunda cena. Então é só um detalhezinho que eu queria mostrar para vocês, que é realmente um bug, se vocês não estivessem conseguindo fazer. Então defina a seg como show, depois que vocês tiverem colocado push. E esse identificador, vocês vão ver como ele é muito importante na próxima aula, porque no código a gente vai precisar se referenciar a essa seg. A gente faz referência a ela através desse identifier. Então vamos lá. Quando a gente clicar nesse botão, já vou deixar o simulador carregando, ele vai nos redirecionar para essa cena, e aqui nesse canto inferior, nesse canto superior esquerdo vai ter um botão para a gente retornar a essa primeira cena. Só que não tem nenhuma ação ainda quando eu clico em cachorro. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar isso aqui mais para cima. Vamos criar um segundo view controller aqui embaixo. E esse procedimento que eu estou fazendo aqui com vocês, tanto os desenvolvedores que estão começando agora como experientes precisam fazer. Trabalhar com segs dessa mesma forma. Vocês vão criar o seg, definir o tipo da seg, vão ter que criar um identificador que a gente vai fazer depois para se referenciar ele no código e assim vai. Agora a gente precisa criar um segundo view controller, mesmo procedimento. Um image view, image view, para carregar uma imagem, coloca aqui dentro, ajeita da melhor forma possível. Não foi. Como o Mac tem apenas 13 polegadas, eu preciso deixar tudo aqui com pouco espaço. Então vamos lá, ajeitar aqui, para ficar certinho, certo? O simulador está carregando, enquanto isso a gente vai construindo aqui nossa segunda. Mesmo esquema. Clica no Image View, coloca a imagem do cachorro agora, tá aqui, dog. Começa a digitar, ele já sugere pra gente. Carregou aqui, mesmo esquema, não tá dando para visualizar, deixa eu jogar mais para cá. Melhor, vou fechar aqui por um instante. Vou pegar, mesmo procedimento, Ctrl pressionado, primeiro seleciona o cachorro, aí pressiona Ctrl, arrasta o cursor até a outra interface, a outra view, escolhe seg push por causa do bug, tá bom? Clica na seg de novo, abre aqui Attributes Inspector, tira push, volta para show, coloca aqui o título, também é a segunda cena, só que ela vai apresentar ou uma ou outra, tá? E uma curiosidade. Aqui, como a gente ainda não está mexendo no código, a gente foi obrigado a criar essas duas cenas. Uma para o botão do bebê e outra para o cachorro. Porque graficamente nós não conseguimos, em um mesmo image view, botar para ele carregar duas imagens. No código, quando a gente for fazer na aula que vem, a gente vai excluir essa segunda cena, tirar a imagem do bebê, e no código a gente vai dizer, se o usuário clicou no botão do bebê, antes dele ir para essa segunda cena, eu quero que ele carregue a imagem do bebê e mostre para o usuário. Se não, se ele clicar na imagem do cachorro, mostre a imagem do cachorro para o usuário. Aqui não, graficamente a gente precisou criar essas duas cenas. Vamos agora ao nosso simulador. Cliquei em bebê,
ele nos levou à segunda cena. Ela está meio bagunçada porque a gente não setou, não definiu as constraints de auto layout, ou seja, como essa imagem vai ter que se adaptar à interface do iPhone, à interface do iPad. Então a gente vai fazer isso agora, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero colocar uma barra inferior. Tá, mas de onde que veio essa barra superior? Lá do Navigation Controller. Então vamos selecionar Navigation Controller, abrir o Attributes Inspector dele, vir aqui em File. File não, desculpa, acho que é aqui. Acho que é o Identifier dele, Identity Inspector. E aqui nós vamos dizer o seguinte. Calma, não sei se selecionei. Só um minuto, deu uma travada aqui no meu. Não sei se é aqui ou aqui, vamos ver. Não, é no Attributes Inspector, tá? Assim como tem o Show Navigation Bar, que é essa barra superior, tem o Show Toolbar, que é a barra de ferramentas, que é essa barra inferior. Tirei, coloquei. Beleza? Então aqui, colocamos uma barra inferior a todas as cenas que estão ligadas ao stack desse do Navigation Controller. E agora nós vamos ajeitar essa imagem. Vamos vir aqui, arrastar ela mais para baixo aqui para ficar certinho. E aqui de baixo para cima também. Depois que a gente fizer isso, clica na imagem, clica nesse triângulozinho que é Resolve Auto Layout Issues, clica em Add Missing Constraints, que ele vai acertar, ó, criou os constraints aqui, essa imagem em qualquer interface, independente que seja iPad, iPhone, iPod. E aqui a mesma coisa, coloca a imagem do cachorro certinha, aqui também, com relação à barra inferior, clica no Resolve Auto Layout Issues, Add Missing Constraints, coloca todos os constraints que está faltando, vamos executar isso daqui, vamos ver o resultado. Vai, esperar só um pouquinho. Você já pode ter uma ideia do porquê que o identificador é importante. Aqui, eu tenho duas segs partindo da mesma cena. No código, eu vou precisar dizer, se o identificador da seg é o do bebê, faça alguma coisa. Se o identificador da seg é para a view do cachorro, faça outra. E a gente tem meios de identificar isso através do código. Então vamos lá. Imagem do bebê, ó, certinho na interface. Volta a primeira cena, imagem do cachorro, certinho na interface. E mais uma coisinha, vamos colocar um botão aqui na barra inferior. Ele não vai ser um botão qualquer. Ele vai ser um Bar Button Item, que é um botão específico para barras. Vou colocar ele aqui. Ele vai se chamar Aplicar Filtro. Vamos fazer o mesmo para a cena do cachorro. Tá vendo como é que é tedioso você ficar fazendo a mesma coisa para as duas interfaces? Aplicar filtro. Aplicar filtro. Você fazendo através do código na aula que vem, a gente vai poder eliminar a segunda cena e trabalhar só com a primeira. Agora a gente precisa centralizar isso daqui no meio. Nós temos um outro objeto aqui chamado, acho que é esse daqui, Flexible Space. A gente coloca aqui, não foi, vamos de novo, do lado esquerdo, ó, e do lado direito. Ele centralizou esse botão aí de barra bem no centro da barra. Mesma coisa com a segunda, ó. Tem que fazer o mesmo procedimento. Na aula que vem a gente vai ver como tirar a segunda cena e trabalhar só com a primeira, importando as imagens pelo código, assim como a gente fez no Playground, usando o UI Image, para criar o valor responsável por armazenar a imagem. Tá? Que a gente está fazendo primeiro tudo graficamente. Vamos fechar o Outline View para ficar melhor de visualizar. Fechar o Attributes Inspector, já que a gente já utilizou ele para tudo que precisava. E olha como é que está a nossa interface até agora. Vamos executar de novo. E vocês aí já podem ter uma ideia dos botões e dos elementos de interface. Nós vamos precisar gerar eventos, gerar ações através do clique de um botão ou transições de interface no código. Que a gente vai ver tudo de código na aula que vem com relação ao aplicativo. Então, cliquei aqui, aplicar filtro. Ainda não aplicou porque a gente ainda não criou o filtro. Aplicar filtro, a imagem também mudaria o filtro dela.
beleza? Então a interface gráfica do nosso app já foi construída hoje, só que tem uma coisa que está meio chata, né? Essa toolbar a gente não precisa na primeira cena, só precisa na segunda. E, infelizmente, não tem como a gente tirar isso pelo código, porque ele é proveniente desse Navigation Controller, que está ligado a essas duas cenas. Mas, através do código, nós podemos utilizar métodos como, assim, antes dessa cena aparecer, que tem o will appear, quando a cena estiver prestes a aparecer, eu quero que essa toolbar apareça. Se for a primeira cena, eu quero que ela suma. Então, nesse processo de transição, a gente vai estar brincando no código como mostrar a toolbar ou esconder a toolbar. Beleza? Então, é mais ou menos isso. Nossa interface está aí. Era isso que eu quis criar hoje com vocês de interface gráfica. E agora tem uns conceitos de Swift que eu quero estar abordando com vocês. Vocês têm alguma dúvida aí de interface ou alguma coisa que vocês sugerem que a gente poderia ter melhorado? É só mandar aí no chat. Vou dar uma visualizada aqui agora. Rafael perguntando: o image view de padrão já não deixa deformar a imagem ou está deformando um pouco nessa janela do iPhone? O que acontece é o seguinte, Rafael. Se a gente deixasse a imagem daquele jeito e nós setássemos as constraints, ela iria simplesmente ignorar os limites da barra superior e da barra inferior. Então nós precisamos primeiro ajeitá-la da forma como nós queremos e depois adicionar as constraints que faltam. E se mesmo assim o Xcode falhar em alguma constraint, nós podemos setar ela manualmente. Aqui ele já colocou tudo da forma como nós queríamos, ou seja, você pode ver aqui que está NN. Ou seja, para qualquer interface, seja de iPhone, seja de iPad, nós conseguimos ajustar essa interface, no caso o Xcode, ajustar essa interface da melhor forma possível, beleza? Então, não tem mistério com relação ao layout. Às vezes é um pouquinho complicado de entender como ele está funcionando, certo? Mas tenta uma vez, tenta outra, não foi aquilo. Procura entender por que não funcionou. Tem casos que é mais difícil identificar as constraints, como foi nesse daqui, essa primeira interface. Eu tive que setar a constraint para quê? Essa primeira aqui, vamos analisar. Essa primeira, eu vou abrir aqui até o Outline View, ela centraliza esse label, tá? Horizontalmente nessa interface. Então, independente de qual dispositivo seja, ele vai centralizar nesse local da forma como nós dizemos aqui. E nós queremos também que ele esteja à mesma distância desse top layout guide, ou seja, dessa barra superior aqui. Assim como eu quero que ele esteja com a mesma distância desse botão aqui. Então, independente da interface gráfica, essas distâncias vão ser as mesmas com relação a um elemento e outro. Assim como cachorro para bebê e assim por diante. Nós ainda por cima centralizamos essa interface horizontalmente no dispositivo. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais uma coisa. Rafael fez essa pergunta, acho que eu já consegui responder. Se não ficou alguma coisa muito clara ainda, Rafael pode perguntar aí. Tem uma pessoa aqui que está perguntando, mas não apareceu o nome dela. Está aqui waiting for name. Ela perguntou o seguinte: o curso Swift 4 semanas cobre a parte de views customizadas? Fala sobre o .chibi? Não. Pessoa aí que ainda não apareceu o nome. É o seguinte. A gente não trabalha com views customizadas. Mas, Kátia, prazer aí te conhecer. Que aqui ainda não apareceu o nome para mim. Mas vamos lá. As views customizadas, realmente você tem que criar através do arquivo com o nome lá .tib. Mas não é difícil. Uma vez que você coloca a interface gráfica nesse .tib, você vai converter ela, criá-la da melhor forma possível, da forma como você queira, e colocá-la como elemento gráfico na storyboard mais tarde. No FAQ App que a gente criou,
a gente trabalha com interfaces customizadas e a gente não chega a usar o .tib. A gente cria um tipo customizado para criar uma cena diferente das que o Xcode oferece para a gente. Mas respondendo essa pergunta, a gente ainda não explora os conceitos de interface customizada ainda. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, manda aí pra gente, que eu vou continuar aqui com mais dois conceitos de optionals e de tipos de coleções. Beleza? Então, vamos lá. Vou voltar aqui naquele arquivo playground que a gente estava mexendo. Como ele já tem muita coisa, eu vou criar um novo aqui, tá bom? File, New, Playground. Vamos falar sobre optionals e tipos de coleção. Opa, ali não está com o nome certo. Optionals e tipos de coleção. Vamos lá. Beleza. Excluir isso daqui de novo. Vamos começar. Bom, pessoal, para quem trabalha com ponteiros, optionals é um conceito similar, mas é muito mais fácil de se trabalhar com elas. O optionals é um conceito que a Apple lançou com o Swift. Nenhuma outra linguagem ainda possui esse conceito. É um conceito particular da linguagem. E é uma forma de você trabalhar com variáveis e constantes, ou com tipos, como você quiser dizer isso, que podem ou não armazenar valores. Vamos a um exemplo aqui bem fácil de captar de início, que é o seguinte. Vamos imaginar que nós temos um aplicativo que é uma agenda eletrônica, onde nós queremos colocar o nome da pessoa, o telefone fixo, o primeiro e o segundo celular dela. Então, var nome, do tipo string, nem vou botar string, vou colocar direto aqui, Kátia, tá bom? Certo? E aí, nós já temos o nome da nossa agenda eletrônica. Swift já infere o tipo, como a gente viu lá na primeira aula, tipo string. Nós vamos criar uma variável também do tipo string, chamada telefone fixo, que vai receber uma outra string com o número de telefone residencial da pessoa, 87, sei lá, 65, tá? Também do tipo string. E um celular do tipo string também. Só que eu não vou fornecer um celular de primeira, porque a pessoa pode ter ou não, querer ou não informar o celular. Então, o que eu fiz aqui? Vocês podem ver que o tipo de nome e telefone não tem o ponto de interrogação no final. Quando eu coloco ponto de interrogação ao final de um tipo, eu quero dizer que esse tipo é um tipo opcional. Quero dizer o seguinte, que essa variável com o nome celular, ela pode conter um determinado valor, mas em determinado momento ela pode ficar vazia, ou seja, com nulo, nil, com ausência de valor. Esses aqui não, telefone fixo, eu não posso chegar aqui, telefone fixo, e atribuir nil. Ele não vai deixar, porque não é um opcional. Eu não tenho a opção de tirar o valor de telefone, porque ele é uma variável não opcional, ele é um tipo não opcional. Então ele tem que sempre ter um valor associado, mesmo que esse valor mude. Se ele fosse constante, ele teria também sempre que ter um valor, mas ele não poderia ser alterado. E por aí vai. Bom, então vamos lá. Um celular. Vamos atribuir um celular a essa pessoa. A gente está querendo cadastrar a Kátia na nossa agenda eletrônica. Ela é obrigada a fornecer um telefone fixo para se cadastrar, mas o celular é opcional. Não tem os campos opcionais de formulários eletrônicos? Esse conceito de Swift facilita a criação desses formulários, justamente para você já identificar no código quais são os campos opcionais, quais não são, quais podem ter valor em determinado momento e quais não podem ter, sabe? Então é mais ou menos assim que funciona. Então vamos atribuir no celular.
76558899, beleza? E agora, nós podemos chegar em determinado momento, vamos dizer que a Kátia perdeu o celular, precisou comprar um outro, cancelar o chip com a operadora, o número do chip, e aí ela preferiu tirar o seu número de celular da agenda eletrônica, tá? Então vamos lá. Quando ela tirou, lá no código foi atribuído nulo a celular. A partir desse momento, Kátia não possui mais celular. Depois ela pode voltar. Já contratei um novo número da minha operadora. É um novo agora, 8865-4456. Pronto, voltou a ter um valor. Só que, como eu disse, aquela questão de desempacotar valor ou não, vocês têm que prestar atenção nisso em Swift. As opcionais, você precisa verificar se elas possuem ou não valor antes de desempacotar. Porque aqui não vai ter tanto problema. Se eu chegasse a escrever celular, porque ele já vai mostrar o valor. Assim como se eu chegasse e colocasse o ponto de exclamação ao final. Em versões anteriores do Playground, se eu tirasse o ponto de exclamação, ele colocava aqui optional, abre e fecha parênteses. Entre esse abre e fecha parênteses, ele colocaria esse número, porque nós ainda não desempacotamos. Só que se nós tentássemos fazer isso daqui no Xcode, esse ponto de interrogação, sem celular possuir um valor, tipo, estando nulo, vocês podem ver que o Playground para a execução aqui mesmo. Aí no Xcode daria um erro em tempo de execução, caso tentasse extrair esse valor e o programa daria um crash. Por quê? Você está tentando tirar valor de um lugar que não existe, certo? Então vamos ver agora como a gente pode fazer essas verificações em Swift. Tem duas formas. O forced unwrapping, que é essa forma forçada que a gente acabou de fazer aqui. Do nada a gente chegar e colocar um ponto de exclamação ao final. Isso é perigoso. Por quê? Nós podemos estar lá, o usuário baixou nosso aplicativo tranquilamente. Em determinado momento ele tenta acessar algo que precisa desempacotar valor de um opcional. E a gente força o desempacotamento no código e gera um erro. E o aplicativo dá um crash. Se nós queremos forçar esse erro, tudo bem usar, porque a gente consegue identificar rápido onde é o erro. Se não, é bom a gente fazer uma verificação antes, usando o que nós chamamos de optional binding. O binding no inglês de vinculação. A gente faz uma vinculação de uma optional, então a gente tira o valor da optional e vincula a uma constante temporária. Tá? A gente vai fazer isso agora, através de uma estrutura de fluxo de controle que a gente viu lá passada, que é o if-else. Então vamos lá. O celular aqui ele já tem um valor. Deixa eu comentar isso daqui. E vamos lá. Nós vamos dizer o seguinte. Se celular for diferente de nulo, só por curiosidade aqui, falei errado, a gente ainda não está usando o optional bind. A gente vai usar em seguida. Essa daqui é a forma mais, assim, mais primitiva, porque várias outras linguagens você chega o quê? Com ponteiros e faz. Se ponteiro tal for diferente de nulo, de null, quer dizer que ele não existe, aí você trata o erro. Aqui nós podemos fazer isso. Se celular for diferente de nil, eu quero imprimir ou fazer alguma operação com esse valor. Então eu venho aqui, ó, print o celular da, vou usar a interpolação que a gente viu na primeira aula, da Kátia, que eu vou botar o nome dela, porque é uma aplicação, não sei quem é, eu quero justamente adivinhar no código. E aqui eu venho, ó, celular, e posso desempacotar sem problemas. Eu posso forçar, porque se ele passou por esse if, quer dizer que ele possui valor. E aqui ele desempacota e usa esse valor para gente. Vocês podem ver aqui, ó, como eu mencionei antes. Se vocês não usam o ponto de exclamação no Playground, ele coloca optional, abre e fecha parênteses. Por quê? Ele ainda não desempacotou o valor. Então, vamos lá, ele desempacota esse valor para gente. Então, essa é a primeira forma. Uma segunda forma, que a gente não precisa usar esse ponto de exclamação, é o optional binding. A gente vai fazer o seguinte, if let, a gente vai usar esse termo, if let número
para discar, certo? Recebe celular. Abre, fecha, chaves. E aí eu vou imprimir no console que está ligando para número, para facilitar aqui a leitura, eu vou botar só célula, tá? Ligando para celular tal. Por que a gente não precisou aqui desse ponto de exclamação? A gente não está lidando mais com opcional. Aqui a gente acabou de tirar o valor dessa opcional. Olha só, tem uma constante temporária do tipo string. E celular é uma variável que a gente escreveu lá em cima do tipo string opcional. E a leitura que a gente faz disso daqui é o seguinte: se celular possuir algum valor, desempacote esse valor e atribua a constante temporária celular e utilize ela dentro desse escopo. Aqui a gente não precisa usar ponto de exclamação, ponto de interrogação, é só fazer essa vinculação opcional. Se isso daqui for bem sucedido, ele executa. Caso contrário, ele pode gerar uma mensagem de erro ou qualquer coisa aí que vocês queiram colocar aqui dentro, tá bom? No caso aqui, qual o contexto? O contexto é que essa pessoa não possui celular. Quer dizer que a Kátia ainda não colocou o celular dela na agenda eletrônica. E a gente vai ver vários casos disso na prática, na construção do aplicativo, nesses bate-papos aí que a gente está tendo na segunda. A gente vai ver muito isso no framework de áudio. A gente precisa criar o objeto para representar o áudio. Ele retorna opcional, então a gente tem que saber se ele criou ou não o áudio, para a gente poder usar isso depois. E um caso clássico em Swift é o seguinte: no Swift 1.2, que é o que a gente está usando aqui no Xcode 6.4, nós temos uma propriedade do tipo string, tipo uma string qualquer, nome qualquer, ponto toInt. Ó, ele retorna um inteiro opcional. Porque vamos pensar aqui o seguinte: todo inteiro, qualquer número inteiro pode ser convertido para string, mas nem toda string pode ser convertida para inteiro. Não tem como você representar nome qualquer, letras, em um número inteiro. Se fosse 9, string 9, ele converteria para inteiro. Então, esse é um uso clássico de options em Swift para quê? Para você verificar se é possível converter um determinado valor de string para um valor do tipo inteiro. Tipo, se fossem letras eu não ia conseguir converter, então ele retorna nulo. E aí você precisa fazer essa checagem. Por exemplo, if let num de número recebe número, aí eu faço alguma coisa, imprimo o número na tela, num, vamos ver se vai. Ele não vai executar, por quê? Ele vai retornar nulo. Não consegue desempacotar esse valor. Caso seja 9, vamos ver. Esse inteiro opcional que ele retornou, ele vai simplesmente armazenar o valor de 9 aqui. Agora é só o inteiro, não é mais o inteiro opcional. E vai utilizar esse valor. Então esse é um dos usos na prática no Swift que muita gente usa. Beleza? De optionals, eu acho que é só isso que eu tinha para mostrar para vocês de optional. Agora a gente vai para tipos de coleções, mas antes, alguma dúvida? Manda aí pra gente. Rafael, Kátia aí que está mandando pergunta também. Algum tópico aí que vocês tenham dúvida? Consigo ver aqui. Rafael falou que está tranquilo aqui. Então, consigo entender, Rafael, bem o conceito de options, que é importante entender logo assim no início, que a gente vai usar muito isso. Por exemplo, tem um lance, um conceito chamado, é muito bom, chamado optional chaining, onde a gente estava vendo aquilo no playground não é esse, era aquele outro que eu fechei, no playground da imagem. Vocês lembram que estava imagem, ponto de interrogação, ponto, e aí vem as propriedades. Por quê? Optional chaining é o seguinte: você quer primeiro verificar se aquele valor existe, se ele é um opcional, se ele possui valor para ser desempacotado ou não. Caso ele nem possua, ele não vai acessar as propriedades, ele já para ali e retorna new. E se ele tiver um valor, ele acessa as propriedades.
Então, esse optional chaining você vai encadeando as opcionais. É bem maneiro e a gente vai ver isso na aula que vem, quando a gente quiser mostrar aquela toolbar ou não. Vamos lá. A Kátia aqui que está perguntando, não sei se eu perdi sobre o que você falou, mas o que é exatamente esse desempacotamento? Vamos lá, Kátia. Desempacotamento vai ficar no mundo da abstração. Por quê? Desempacotamento é um termo que a Apple usa bastante em optionals, em Swift, porque optional você pode pensar que é um pacote. Tá? Dentro desse pacote, você pode ter duas surpresas. Você pode abrir essa caixa, esse pacote, e não ter absolutamente nada, que é o new, é vazio, é ausência de valor. Ou você pode abrir esse pacote e ter um valor. Então, sempre que a gente falar de optionals, valores opcionais, você pode pensar que é uma caixa, e você pode ter duas coisas dentro dessa caixa. Duas apenas. Nada ou o valor que você quer. Os tipos que não são opcionais, você pode pensar também nessa abstração da caixa, mas não faz muito sentido, porque sempre vai ter um valor na caixa. Então, de antemão, você sabe que dentro daquela caixa tem um valor, então você já pega o valor e usa. Optional não. Você pensa na caixa, pensa que você vai desempacotar o valor dessa caixa para verificar se é nulo ou se possui um valor associado. Beleza? Se restou alguma dúvida sobre isso aí, é só mandar aí que a gente continua falando sobre o assunto. Certo. Então, qualquer dúvida, manda aí que a gente vai partir agora para um outro tema que a gente usa bastante, não só em Swift, mas em programação, que são os tipos de coleções, os collection types. Desde a primeira aula TESA, a gente tem visto como armazenar um único valor em uma variável. Agora a gente vai ver como armazenar vários valores em uma única variável. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho uma aplicação que a pessoa pode criar uma lista de compras para levar para o supermercado e ir marcando no próprio aplicativo. Então eu preciso, no meu modelo de dados do aplicativo, criar uma variável que se chama lista de compras. E ela vai receber o seguinte, ela vai receber vários valores, para eu não ter que criar três variáveis diferentes. Para esses três valores, eu abro e fecho colchetes, tá? Que é a sintaxe que a gente usa para criar uma array. Uma array vocês podem pensar que é um vetor contendo vários valores. Onde o primeiro valor, isso daqui vai ser uma array de texto, array de string. Onde o primeiro valor vai ser, preciso comprar laranja. O segundo valor a gente separa por vírgulas, tá bom? Maçã. E o terceiro valor vai ser limão. Tá? Então eu preciso comprar esses três itens aí no supermercado. E quando a gente clicar com Options em cima de lista de compras, olha o tipo dela. Abre e fecha colchetes string. Sempre que tiver essa notação aqui, essa sintaxe, a gente está lidando com uma array. Uma array é uma coleção de elementos do mesmo tipo. No caso aqui, elementos do tipo string. Beleza? E como que a gente pode acessar esses elementos? Tem várias formas. A primeira delas é usando uma sintaxe de indexação, de índices, ou seja, a gente fornece um índice, índice 1, ele retorna o valor dessa posição, é maçã. Por quê? Na programação em geral, na maioria das linguagens, a primeira posição é a posição 0. Tá? Então, na posição 0, nós temos laranja. Na posição 1, maçã, ó, vendo aqui o resultado na hora, no playground. Na posição 2, limão. O que acontece se a gente acessar uma posição que não tem valor? Vamos ver o que ele faz. Vou colocar aqui uma outra linha de código, ou outra linha, para ver se ele vai reproduzir. Ó, ele não reproduz mais nada aqui, deu um erro. Então a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar o limite da array. A gente tem que saber quantos elementos ela tem. Senão isso daqui dá um erro que a gente chama na programação de que deu um erro de overflow, ou seja, ultrapassou o limite da array.
Como é que a gente pode evitar isso? A gente pode usar uma propriedade de array, que é a seguinte: lista de compras, ponto, count. Ele vai contar os elementos da array sem a gente fazer absolutamente nada. Se a gente estivesse usando uma linguagem de mais baixo nível, ou seja, de maior, que esteja muito longe da nossa linguagem natural, o inglês ou o português, que é uma linguagem como C, a gente teria que percorrer o primeiro elemento do vetor até o último, usando uma iteração, e cada vez que ele iterasse, ir incrementando em uma outra variável o seu valor. Aqui não. Em Swift, em várias outras linguagens de alto nível, a gente tem uma propriedade do próprio tipo array que nos permite automaticamente pegar a quantidade de valores que está nessa array, como é o exemplo aqui, a propriedade count. Nós temos também um método lista compras.append. Append é uma forma de você inserir um novo elemento ao final da array. Então eu quero aqui rapidamente inserir leite, eu preciso comprar leite também. E agora, a nossa array, como vocês podem ver aqui, possui leite. Ou eu poderia rapidamente, usando um outro método, remover o último elemento. E agora, a array, ele retorna o elemento, primeiro ele retorna o elemento que ele tirou, e agora nós podemos aqui verificar se a array está sem esse elemento. Está sem. Então, essa é a primeira forma que nós temos em Swift de armazenar diferentes valores em uma única variável. Nós podemos aqui criar também uma array sei lá, de objetos do tipo inteiro, ou uma array de outro objeto qualquer que a gente criasse no código, e assim por diante. Bom, além da array, a gente tem um tipo de coleção chamado dicionário, que eu já falo com vocês, mas antes quero saber se tem alguma dúvida com relação a isso. Nossa, Kátia, você fez uma excelente pergunta que muita gente tem quando vem de C ou linguagens que usam tipos primitivos para Swift. E eu fiquei surpreso porque Swift, eu vou te dizer que não existem tipos primitivos em Swift. Swift não trabalha com tipos primitivos. O que são tipos primitivos? Tipos primitivos são aqueles tipos que ocupam exatamente um determinado espaço de memória que você já sabe de antemão. Por exemplo, inteiro são tantos bytes, ou pré-definidos acho que são 8. O tipo double são não sei quantos bytes, e assim por diante. E você já tem aquilo de antemão. Por quê? Esses tipos primitivos, eles não têm propriedades, eles não têm métodos, nada disso. Tanto é que se eu clicar aqui no tipo, deixa eu ver, colocar aqui string para você ver, quando eu clicar com option em cima do tipo string, ele vai mostrar que string é uma estrutura, certo? E não sei se você já viu Java. Em Java, como é que você cria novos tipos? Você cria através de classes. Então você pode criar um tipo que representa uma pessoa, usando class e definindo os atributos e as ações dessa pessoa através dos métodos. Em Swift, nós temos 3 formas de fazer isso. Além das classes, nós podemos criar novos tipos através de estruturas e enumerações. E as estruturas funcionam de forma diferente de ser. As estruturas em Swift elas também podem ter métodos e propriedades, que são os atributos de Java, como para que veio de Java. Então, não se engane que o tipo inteiro ele não é um tipo primitivo. Eu também achei que era quando eu comecei a estudar Swift. Até que eu fiquei intrigado com isso, porque tipo primitivo começa com inicial minúscula. E em Java nós temos essa diferença. Nós temos o int com i minúsculo, que é o tipo primitivo, se nós não quisermos usar atributos e métodos, e o tipo integer, que começa com i maiúsculo, que aí nós temos atributos e métodos para alterar as características de um valor do tipo inteiro. Então, não existem tipos primitivos em Swift, mas no livro da Apple você tem suporte aos tipos primitivos de C, da linguagem C. E tem uma forma de você trabalhar com eles. Mas, para que trabalhar com tipo primitivo, se você pode usar o inteiro ou o string e dispor de vários métodos e propriedades que facilitam
a sua escrita de código, a criação do seu aplicativo. Entende? Então, em Swift, não trabalhamos com tipos primitivos ou qualquer tipo que a Apple já tenha criado da biblioteca padrão, dos frameworks dela, ou qualquer tipo customizado que você crie, ou são classes, que são referências, ou são tipos, ou são estruturas, que são tipos valores, ou enumerações que também são tipos de valor, que passam cópias ao invés de referências. Beleza? Então, esquece tipos primitivos, estamos trabalhando na maior parte do tempo com classes ou estruturas. Sim, na primeira aula eu falei, mas falei muito rápido, porque quem está começando a programação agora, eu não quero que foque muito no que são estruturas, no que são classes, no que são enumerações, porque até para quem vem de outra linguagem, como eu, que vem de C e Java, eu levei um tempo para tentar entender o que eram estruturas e classes. E eu vou te dizer que eu trabalho muito pouco com classes em Swift. Eu crio mais estruturas do que classes. Mas os frameworks da Apple trabalham com classe, herança, essas coisas, mas também estruturas, como é o tipo inteiro, o tipo string, o tipo double, e assim por diante. Então não é complicado. Quando você pegar o jeito, você vai ver que se você criar dois objetos que são estruturas e usar uma atribuição entre eles, você vai estar criando uma cópia do valor. E se você criar uma classe, dois objetos que são uma classe, e fazer uma atribuição entre eles, você vai estar passando uma referência. Então, se você altera uma coisa em um objeto, você está alterando automaticamente no outro. Mais ou menos essas diferenças entre classes e estruturas que nós temos em Swift. Beleza? Então, vamos lá. Além de array, vamos falar aqui rapidamente, que a aula já está terminando. Teve que passar um pouquinho do tempo, vocês me perdoem aí, só para dar tempo da gente cobrir o último tópico, que é dicionários. Porque dicionários facilitou não só a minha vida, mas com a de muitos programadores em Swift. Java tem o recurso de dicionários, mas ele não tem um dicionário pronto, um tipo de dicionário pronto para você usar. Você ainda tem que implementar um dicionário para utilizar ele, que dicionário em Java, se não me engano, é uma classe abstrata e você tem que construir ela antes de usar. Em Swift não, você tem um dicionário pronto para ser utilizado, é o tipo dictionary. E o conceito de dicionário é o mesmo conceito de dicionário da vida real, o dicionário Aurélio que a gente tem. Por quê? Vamos lá, vamos aqui na prática ver como é que um dicionário funciona. Dicionário de números. Onde eu quero que o primeiro valor seja uma chave do tipo inteiro, e para essa chave eu tenho um valor associado do tipo string. Aqui 2, e eu quero que o valor seja 2 por extenso. E por aí vai. Certo? Vou clicar com Option em cima de dicionário, números. E vocês vão ver que a notação é diferente de array. Aqui nós temos o primeiro valor, o primeiro componente, que é uma chave, uma key, do tipo inteiro, e o segundo que é o valor associado a essa chave. A chave, em um dicionário, ela tem que ser única. Você não pode chegar aqui e colocar uma outra chave com valor 1. Agora, os valores associados podem ser diferentes valores. Isso não tem problema. E é o mesmo conceito de dicionário aqui da vida real. Você tem o valor e a definição desse valor. Aqui a gente tem a chave e a definição dessa chave. É mais ou menos assim. E nós acessamos esses dicionários de formas diferentes às arrays. Vamos lá. Se eu chego aqui, eu coloco dicionário 1. Só por curiosidade, isso daqui não é o índice que eu estou usando. Dicionário a números. É o valor referente aqui. 1, 2, por exemplo, se eu chego aqui e digo que é 10, certo? Aqui eu coloco 10. Aqui 10, ele vai retornar 10, olha só. Vamos lá? 10. Vamos pensar aqui numa aplicação prática, onde você queira, não sei, você tem uma empresa e você, deixa eu ver, tem o funcionário e o ID do funcionário, a identificação. A identificação vai ser a chave do dicionário e, associada a essa chave, que é a identificação do funcionário,
você vai ter o funcionário, o nome dele, um objeto, uma estrutura que é o funcionário em si. Tem várias formas de você modelar isso. Então você poderia ter um dicionário, onde a chave seja uma identificação de um determinado funcionário e o valor, o nome, a inicial desse funcionário, certo? E é assim, você coloca a chave e você retorna o valor associado a essa chave. E aqui não tem o mesmo problema da array. Eu posso chegar aqui e colocar 5. Essa chave não existe. Olha o que ele vai retornar para a gente. Vamos lá? Nulo. O retorno da chave de um dicionário, se não houver valor, é nulo. Ou seja, o retorno de uma chave de um dicionário é sempre o valor que aquela chave retorna opcional. Então, aqui no caso, esse dicionário retorna uma string opcional. Então eu posso verificar antes se existe a chave 5 e retornar o valor dela. E caso não exista, eu posso chegar aqui facilmente e criar 5. Ele já inclui isso no dicionário para gente. Olha aqui. Dicionário números. Esperar um pouquinho. E agora o dicionário possui a chave 5 aqui no meio. Só um detalhe. As arrays, elas são ordenadas. Por isso que você pode acessá-las através de índices. Então, na primeira posição, a gente vai ter sempre laranja. Na segunda posição, sempre maçã. No dicionário é diferente. Aqui, por coincidência, está em ordem. Mas vamos adicionar aqui alguma coisa diferente. 3, para ver se vai manter a ordem. Ó, vamos lá. O dicionário ele tem a característica de ser desorganizado. Não no mau sentido. Ele é desorganizado porque isso aumenta em muito a performance de algoritmos de busca. Para você buscar um valor no dicionário, você tem que buscar vários valores. Então o dicionário facilita a busca. Ó, o 3 está lá no final, o 2 já foi para outra posição. Então aqui você não tem posições específicas. Então para você acessar o valor que você quer, você vai direto nele. Você pergunta, será que eu tenho essa chave? Se tiver, me retorna o valor. Se não, inclua esse valor, que eu quero de agora em diante possuir ele. Beleza? Mais ou menos assim que funciona. E usando iterações, como por exemplo o laço for, eu posso percorrer, crio aqui, por exemplo, duas constantes temporárias, chamada número e descrição, em dicionário números. Por quê? Por que que... Ah, tá faltando acento aqui. Foi mal. Vamos lá. Por que que eu precisei colocar esse abre e fecha parênteses? Swift tem uma forma fácil de agrupar diferentes, vamos dizer, diferentes valores, diferentes variáveis e constantes em um determinado espaço durante um determinado tempo. Aqui, esse conceito é um conceito de tuplas. Nesse caso, a tupla tem dois valores, um do tipo inteiro e outro do tipo string. Então, isso aqui é uma tupla temporária que tem dois valores temporários, um que é um número, que vai pegar a chave do dicionário, e a descrição, que vai pegar a chave, o valor referente a essa chave no dicionário. Eu posso chegar, imprimir aqui, número e depois descrição. Vamos ver se ele vai colocar para gente. Ó, 4 vezes. Vou colocar aqui debaixo do código, ele mostra o gráfico para a gente ao longo do tempo. Ou a gente visualiza os valores aqui, 5, 10, 2, 3. Beleza? Então, pessoal, tuplas aqui, vocês estão vendo como elas são importantes. Você pode pegar os valores do dicionário e decompor na tupla e depois decompor os valores da tupla, como eu fiz aqui. Beleza? Super rápido e fácil. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. Acho que é só isso. Você tem também formas de ordenar esses valores do dicionário, transformando ele em uma array, por exemplo, e depois usando sort para ordenar. Eu vou mostrar aqui, porque eu acho esse assunto interessante. Só para mostrar para vocês, eu posso... Deixa eu ver aqui qual a melhor forma de fazer isso. Vamos dizer aqui que eu tenho uma array, 1, 4,
3, 6, 1, de novo, 3. E eu quero organizar esses itens da forma mais rápida possível. Em linguagens como C, em linguagens como Java e tal, o que você tem que fazer? Você tem que criar um algoritmo, seja uma receita de bolo, para quem sabe o que é algoritmo, que vai ter passo a passo como você organiza itens em um array, um vetor e assim por diante. Em Swift, a gente tem um tipo que serve para array, que serve para dicionário, que serve para vários tipos de coleções, que você organiza os itens. E é um método chamado sort, beleza? E dentro do sort ele pede uma closure. Vocês não precisam saber o que é closure agora. O que vocês precisam saber é que dentro dessa closure você vai dizer o seguinte: eu quero que o primeiro, só por curiosidade, tá bom? Isso daqui está fora do que eu queria falar com vocês hoje, só que eu acho isso interessante. Eu quero dizer que o primeiro elemento, não importa qual seja, tem que ser maior que o segundo elemento. Vamos ver se vai funcionar. Não sei por que não está indo. Vou ver se chegar mais para cá. Uhum. Deixa eu ver qual erro que ele está dando. Ah, lembrei. Eu estou usando, pessoal, a sintaxe do Xcode 7.0. Tá? É que no Xcode 7.0 você usa o sort através do ponto. Aqui é diferente, que a gente vai ter que fazer assim. Olha só. Sort, função global. Tá? Sort, eu vou passar para o sort essa array. E entre chaves eu vou dizer que eu quero que o primeiro elemento seja maior que o segundo elemento. Vamos ver se vai funcionar. Nossa, ainda não funcionou. Aqui é sorted. Nossa, eu estou usando completamente a linguagem do Xcode 7.0. Agora foi, pessoal. Ó, 11 vezes que ele fez, que ele executou esse algoritmo de ordenação. Que o sorted é um método que você faz o quê? Você passa array e você passa uma lógica para ele se basear. Qual é essa lógica? Simplificando aqui, eu pego sempre o elemento da posição que ele está estudando, o elemento da posição posterior. E eu quero que ele verifique se o primeiro elemento dessa posição que ele está calculando é maior que o segundo. E aí ele vai ordenando com base nessa condição aqui, através desse algoritmo aí que a gente passou para ele, dessa função. E aqui, se eu armazenar isso em uma outra array, e imprimir essa array aqui, olha só, os elementos não estão ordenados. No caso, acho que eu teria que colocar menor para ordenar, não é? Do menor para o maior, sim. Vamos lá? Isso é só por curiosidade, pessoal. Se vocês quiserem estar pesquisando, tem o filter. O que é o filter? Você poder filtrar elementos, tipo, tirar elementos duplicados e coisas do tipo. Tem o map para você mapear elementos, flat map para você tirar opcionais e colocar uma array de valores não opcionais. E aqui ele ordenou com uma simples linha de código. Se vocês quiserem estar pesquisando aí o que são closures, o que é essa função global, tá? Isso em outras linguagens você tinha que se descabelar todo, criar um algoritmo que fosse pegando elemento a elemento e você criar uma lógica de comparação entre eles. Aqui você só diz a regra do negócio. A regra do negócio é que o primeiro elemento que ele pega tem que ser menor que o segundo. Ele vai ordenando com base nisso. Bem simples, por sinal. E aqui ele te diz como é que ele funciona, apertando o Option em cima. Diz até a complexidade do algoritmo e diversas outras coisas. Então, pessoal, é isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham realmente gostado, tá bom? Se ficou faltando alguma coisa de vocês acham que eu deveria ter cobrado, ou se teria que ser mais prática, fala pra gente, todo feedback é bom. E para a aula que vem, a gente começa falando sobre o Core Image, tá? O framework da Apple para trabalhar com filtros, imagens, e cria todo o código da aplicação, usando todos os conceitos que a gente viu desde a primeira aula até essa daqui, beleza? Vocês têm alguma dúvida final sobre a aula de hoje? Qualquer coisa que vocês queiram trazer? Não precisa ser da aula de hoje, pode ser qualquer assunto. A gente discute rapidinho. A gente passou aí uns 10 minutos do horário, mas a gente também começou 10 minutos depois. Dá tempo aí. Rafael, Kátia, que estão aí mandando dúvida no chat. Sim, Rafael. Essa mentoria
é uma mentoria especial que a gente vai estar fazendo do Swift 2.0. Cada semana a gente vai estar abordando um tópico novo que veio com o Swift 2.0 e a expectativa é que a gente já comece ela na semana que vem. A gente não tem a data específica, mas já vai ser semana que vem. A gente vai começar a falar sobre Protocol Extensions, tá? Que é um assunto quente aí que veio com o Swift 2.0 e que muita gente está de olho. Mas sim, a gente vai falar do Guard Statement, uma mentoria específica, além das mentorias de segunda que a gente está tendo para trabalhar com elementos de interface usando o UIKit. E é isso aí. Então, temos os papos de segunda-feira, que vai trazer elementos aleatórios, discussões sobre assuntos aleatórios que vocês queiram discutir. Por enquanto, a gente está mantendo ainda o foco no UIKit. A gente vai desenvolver uma aplicação agora com o UIKit, movendo blocos, detectando colisões, reproduzindo áudio, vendo como é que estuda a documentação. E daí para frente, a gente pode brincar um pouco com o SpriteKit para construção de jogos, pode mexer com conceitos diferentes, estudar os diferentes assuntos relacionados a Swift, optionals, closures, que é um assunto importante. Você vai usar muito closures, um pouquinho de programação funcional nos seus aplicativos, não tem como fugir, então a gente vai ter que estudar isso, tá? Não é difícil, depois pega o jeito, você vai usar closures, super fácil. E é isso, pessoal. Então nós temos os papos de segunda-feira sobre temas, assuntos aleatórios. Provavelmente terça ou quinta da semana que vem a gente começa semanalmente papo sobre o Swift 2.0 e quarta-feira nossas aulas aí do Crie Seu Primeiro App. Sim, esses extras são importantes para a gente ver bastante conteúdo novo da linguagem. Porque como a Apple atualiza muito o seu conteúdo de mês em mês, de 6 em 6 meses ou semanalmente às vezes, não tem como a gente ficar sempre atualizando o vídeo com conteúdo novo, os vídeos do Swift 4 semanas e tal. Então a gente procura trazer esse conteúdo da forma mais rápida para vocês. Beleza? Então, através desses papos aí, a gente vai estar tentando trazer o máximo que der de Swift 2.0 para estar discutindo as aplicações desses novos conceitos, como eles funcionam e como vocês acham que eles podem ser utilizados através de exemplos no Playground e assim por diante. Show? Então, qualquer dúvida, vocês têm o livro da Apple, o fórum aí do Stack Overflow para postar dúvidas, o Google, a gente, é claro, sempre podem contar com a gente aí para qualquer coisa. Tem a comunidade do Discourse, Facebook, qualquer lugar que vocês queiram estar mandando suas dúvidas, a gente está aí para isso. Então, obrigado pela participação de todos aí na aula de hoje. Muito bom ter vocês aí ao vivo, podendo participar com a gente, estar interagindo, porque uma coisa é eu estar falando aqui sozinho e não ter ninguém assim para dar o feedback, falando se você não está ficando muito bem, poderia explicar isso mais claro. Então, vocês aqui, ao vivo, dando esse feedback na hora, é bom para saber como eu conduzo as aulas. E, claro, tá sabendo se vocês estão entendendo ou não o conteúdo. Então é isso aí. Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Agradecer também o time que estava aí por trás com a gente, a Viviane aí que estava gravando a aula de hoje, que é a nossa pedagoga aí da Mob Geek. O Marco Túlio também aí, que estava com a gente desde a primeira aula, respondendo as dúvidas de vocês aí, ele ajuda a gente também na comunidade, respondendo dúvidas, ele está lá nos grupos de persistência de dados e interface gráfica nos grupos do Gmail, e a gente está aí para tirar suas dúvidas. Todo o time da Mabic, Marco, Viviane, Ana, eu, podem contar com a gente aí para qualquer coisa, beleza? Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Amanhã, até depois de amanhã, essa gravação vai estar pronta aí para vocês estarem assistindo. Valeu, pessoal. Uma boa noite para todos. Semana que vem, cair dentro aí para construir o código desse aplicativo, que vai ter muita coisa interessante para a gente estar abordando. Eu vou querer sugestões de vocês também, para a gente estar melhorando ainda mais ele. Show? Então, uma boa noite aí e até a próxima, pessoal.